Olá, sou o chefe Salvador, especialista em culinária mediterrânea há mais de 30 anos e também eu preparo pessoas comuns a se transformar em personal chef em até 12 semanas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, cara. Já que a gente andou falando ultimamente de cardápio, precificação, como é conseguir otimizar os produtos no mercado, fazer um trabalho bem feito, vender, faturar. Hoje, então, nós vamos falar sobre como é conseguir se desdobrar nesse mercado que é uma concorrência muitas vezes desleal, aonde tem gente que vende a preço de banana, que é uma coisa assim, que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente vende, tem que conseguir vender e vencer a concorrência, tem que saber fazer um produto, trabalhar com um produto realmente bom, não podemos baixar a qualidade do produto, temos que fazer isso acontecer da melhor forma possível. Então, hoje em dia, para se conseguir fazer isso, é preciso, né? É necessário saber trabalhar com perfeição para poder se firmar no mercado. O produto tem que ter uma qualidade muito alta, tá? Então, independente que você esteja querendo competir e o seu concorrente está vendendo mais caro, você tem que sempre pensar o seguinte: você tem que tentar reduzir os seus custos da melhor forma possível, mas é imprescindível manter a qualidade. Muita gente faz exatamente um erro gigantesco, que é o maior erro de todo mundo. Começa a baixar a qualidade do produto. Então começa a comprar produto de segunda categoria, começa a comprar pescados de qualidade inferior, camarões de produto de viveiro, carne, já não vai mais trabalhar com a carne de primeira, a massa, ele já não vai mais trabalhar com a massa de grano duro, o risoto, o arroz, para fazer um risoto, ele já vai já usar um arroz diferente, ou seja, ele baixa o nível do produto dele. Isso é muito grave, muito grave. Por quê? Tem que ser importantíssimo, primeiro, existe uma coisa: se você vai querer vender um produto, você vai ter que fidelizar o seu fornecedor. Qualquer produto, que seja seco, que seja hortifruti, que seja proteínas, você tem que fidelizar ao máximo o seu fornecedor. Por que eu falo isso? Quando você gera uma fidelização de verdade, você tem a possibilidade de um dia poder chegar lá e ter um poder de barganha melhor. Hoje em dia nós trabalhamos com redes sociais. Todo mundo quer expor a própria marca, todo mundo quer expor o próprio nome, todo mundo quer se mostrar, entendeu? Todo mundo quer ter visibilidade. Então hoje em dia nada melhor que se trabalhar sempre com o mesmo fornecedor, ou, como eu sempre digo, tenha pelo menos 3 ou 4 para cada produto, mas fidelize eles, compre sempre do mesmo cara. Fale, mostre que você coloca o nome dele sempre nos posts que você coloca na internet, que você fala sempre o nome dele no Facebook, que você fala sempre o nome dele no Instagram, que o produto dele é de alta qualidade. Coloque sempre arroba e o nome do cara quando você posta uma foto que inclua o produto do fornecedor. Para que isso? Para ele poder ver que realmente você vende a marca do cara. Aí você vai fazer o quê? Como alguns alunos meus já fizeram, bateram na porta dele e disseram assim: olha só, me repassa um desconto, me repassa um desconto e eu aumento as vendas, a visibilidade está massa, conseguimos fazer a coisa fluir de uma forma maravilhosa, você ganha clientela, eu ganho em venda. Eu tenho um custo um pouco menor, consigo vender a um preço mais barato, consigo vencer a tal da concorrência que está desleal e eu consigo tranquilamente sobreviver sem ter que aumentar os preços e eu ter que me atrapalhar na hora da venda. Isso é um passo importantíssimo, importantíssimo. Tem que se dar muito valor a isso. Tem que se dar muito valor ao fornecedor e tem que se dar muito valor ao tipo de negociação que você vai fazer. Isso é importante mesmo. Outra coisa, se você não tem uma técnica aprimorada de produção, você vai fazer o quê? Você vai se atrapalhar. Por quê? Porque você vai gerar desperdício. Lembre-se sempre, a gente já falou muito isso nas nossas lives anteriores. Qualquer 5% que você ganha, é 5% que você coloca líquido no bolso. Se você economiza 5 mil reais por mês, no final do ano, você tem 60 mil reais no bolso. Ou seja, você economizou
R$ 5.000 por mês dentro do seu faturamento, por quê? Porque você conseguiu baixar em 5% o desperdício. Você tem um bom trabalho de higienização, um bom trabalho de manipulação, um bom trabalho de armazenamento, um bom trabalho de congelamento, um bom trabalho de descongelamento. Você segue à risca a ficha técnica, ou seja, você faz tudo perfeitamente. Obviamente, o desperdício cai lá embaixo, o aproveitamento sobe nas estrelas e você automaticamente está ganhando. Não só está ganhando, porque você está ganhando economizando. Se você está economizando tanto, significa que você está desperdiçando menos, aquilo está se transformando em produto utilizável. Então, você até, além de economizar 5%, falamos um hipotético 5%, porque muitas vezes pode ser mais, você também está ganhando 5%. Ou seja, você economiza, coloca 5% no bolso. E você ganha porque não gasta 5% a mais. Ou seja, você ganha em dobro. É muito interessante isso. A gente tem que fazer contas. É muito, muito importante. Você tem que aprimorar ao máximo as suas técnicas. É imprescindível você trabalhar com conhecimento, sabendo preparar a coisa ao pé da letra perfeitamente, seguir o passo a passo perfeito da receita. Por quê? Porque a ficha técnica do seu negócio é imprescindível. Se você tem que usar 100 gramas daquele produto, não use nem 95 nem 105, use 100. Se você tem que colocar 30 gramas do outro produto, coloque 30, não coloque 40. Use sempre a balança, não use o olhômetro. Tente sempre fazer porcionamento pré-feito, digamos assim. Você faça com antecedência porcionamentos de tudo que você vai usar. Ah, você vai vender o espaguete de fruto do mar. Então, porcione os seus espaguetes de fruto do mar. Se você vai fazer a porção de camarão é 120 gramas. Pronto, você vai colocar 120 gramas cravado, não vai colocar nem 110 nem 130. Por quê? Porque você vai ter tudo perfeitamente pronto e preparado para quando você quer faturar, você sabe que você está fazendo tudo corretamente. Você não tem nenhum desperdício. Você não está logrando o seu cliente. Por quê? Porque o cliente uma vez comeu um prato com tantos camarões. Aí 3 semanas depois ele vai comer o mesmo prato que ele achou maravilhoso e encontra metade da matéria-prima, da proteína, aí ele vai ficar de cara. Automaticamente você vai perder um cliente. Você vence a concorrência desse jeito, com qualidade. Muitas vezes tem gente que vende a preço de banana mesmo. Pô, eu já vi gente vender coisas que era impossível. Aí eu olhava e digo, pô, eu vou perguntar, vou pedir um prato, cara. Aí eu pedi o prato é um exemplo, era um espaguete de camarão. Galera, eu garanto para vocês que você tinha que procurar catar o camarão dentro da massa. Porque era 7 camarões. Ou seja, ele vende espaguete de camarão. Perfeito? Você vende um espaguete de camarão com 120 gramas de camarão. Ele custa um pouquinho mais caro? Custa. Mas você vence a concorrência com a qualidade do seu produto, com a riqueza do seu produto. Porque um cliente sabe que uma diferença de 4 ou 5 reais no preço final, talvez é pequena pela qualidade do produto que ele está comendo. Então, vocês façam bem as contas, produzam bem, não modifiquem as suas receitas, não rebaixe a sua qualidade de produto. Para quê? Para você conseguir alcançar o seu objetivo, que é conquistar o seu cliente. Se você conquista o seu cliente, você conquista uma venda. Se você conquista uma venda e você manter aquele padrão perfeitamente sempre, você fez a fidelidade dele para sempre. Para sempre, para sempre. E outra coisa, nunca se esqueça, a parceria com o fornecedor é imprescindível. Se você vai comprar hortifruti, compre hortifruti sempre, se você vai comprar pessoalmente, compre sempre nas mesmas bancas. Porque o cara já sabe qual é o produto que você gosta. Daí a 10 vezes que você foi na banca do cara comprar, a 11ª vez você vai dizer para o cara, olha, estou com um problema, não estou conseguindo chegar até você. Você consegue entregar para mim? O cara diz, consigo. Ele já vai saber qual é o produto que você gosta, porque ele já viu você sempre escolher, identificar qual é o tipo de tomate, qual é o tipo de salada, qual é o tipo de cebola, qual é o tipo de alho, tudo.
Então, ele já consegue identificar isso. Por quê? Porque já viu a sua cara várias vezes. Então, ele já pode se criar uma parceria de ele entregar sempre. Você encaminha o pedido na madrugada do dia anterior, dia seguinte ele encaminha para vocês a mercadoria. Você armazena, você estoca, você cuida do seu produto, faz com que ele fique perfeito, impecável. Pronto, não tem mistério. Aí você já economizou em outro lugar, combustível e tempo. Muitas vezes, sair às compras leva tempo. E dá uma dor de cabeça, às vezes, porque pega trânsito, porque isso, pega aquilo, está atrasando com outra coisa. Então, é muito importante fidelizar o seu fornecedor, né? Hoje em dia, a concorrência nessa profissão tem que pensar o seguinte, continua baixíssima. Trabalhar como personal chef e trabalhar como delivery personalizado ainda tem um potencial absurdo. Tem um potencial absurdo por quê? Porque o mercado é, digamos assim, a abrangência de mercado é incrivelmente alta, altíssima. Você considere que muito pouco chefe de cozinha hoje sai do restaurante para trabalhar como personal chef. Por que isso? Porque ele já está atolado de trabalho no restaurante. Porque a gente esquece que o restaurante é uma escravidão. Quando se escolhe trabalhar como personal chef, se escolhe trabalhar justamente optando por essa possibilidade de se trabalhar com mais tranquilidade, com mais calma, com mais leveza, com mais serenidade. Quando se trabalha assim, o produto fica sempre melhor. O produto final é ótimo, 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 ótimo. Então, você tem que pensar o seguinte, seu chefe de cozinha não vai sair do restaurante para trabalhar, porque ele não tem tempo, e quando tem tempo ele está morto. Então, o que vai ter que vender comida para muita clientela, que hoje está fazendo o quê? Está optando infinitamente mais para não sair de casa. Ele está optando para contratar um personal chef. O que você vai fazer? Aí tem, claro, aí você mora numa cidade que não é muito grande, aí você descobre que tem uma concorrência como personal chef. Agora, essa concorrência como personal chef, você tem que primeiro descobrir o que ele vende, qual é a qualidade que ele vende, é onde ele compra. Às vezes você está comprando num fornecedor errado. Às vezes você vai estar trabalhando de uma forma errada. Às vezes você tem um custo absurdo sobre alguma coisa que é desnecessária. Então você tem que sempre fazer uma equação, descobrindo como ele trabalha. Isso é importantíssimo. Você tem que ver as vantagens e a desvantagem de se trabalhar sem olhar para os outros. A gente, como eu disse na live anterior, a gente não é o dono da razão. Muitas vezes a concorrência vende mais barato porque ela é mais inteligente, ela está descobrindo o fornecedor, ele vai até a fonte. Ou ele, de repente, ele descobriu que trabalhando dessa forma, e em casa de uma forma mais moderada, ele consegue trabalhar melhor. Ele desmontou um laboratóriozinho que tinha para transformar isso dentro da própria residência. Então, ele encurtou, enxugou os custos ao máximo. Isso serve para quando se trabalha como delivery. Quando se trabalha como personal chef, você tem que pensar o seguinte, você trabalha como personal chef, você tem um cachê. Eu sempre faço questão para todos os meus alunos para não baixarem, não se rebaixar. Você tem uma tarefa mínima, um cachê mínimo e tem um cachê máximo. Você sabe qual é o potencial do seu cliente e você trabalha com isso. Aí você sabe quanto você pode cobrar. Mas quando você trabalha com delivery personalizado, você tem a possibilidade, sim, de diminuir a sua margem de lucro, porque às vezes você está com um olho muito grande. Não adianta, eu vou fazer um exemplo muito prático para vocês. Muito, muito, muito prático. Você produz molho de tomate. Você tem no cardápio espaguete ao pomodoro. Você faz o seu molho de tomate, na sua ficha técnica, você vê que o seu prato, custo final, custa R$5. Aí você pensa assim, pronto, a média de todo mundo vende comida a 30, R$35 um prato de massa, com massa de grano duro, com todas essas qualidades. Eu vou vender a 28 para derrubar a concorrência. Aí você tem que pensar o seguinte, você pagou R$5, custo final, R$5. Por que você tem um olho tão grande e querer vender quase 6 vezes o valor do prato? Faça uma cap vezes 3. Remarque vezes 3. Venda o prato a 15, R$18. Isso já é um atrativo. Por quê? Porque é um preço bom, dentro de um cardápio que tem uma média de preço boa, aí você consegue cativar o seu cliente para ele ficar bem mais interessado. Porque eu trabalho assim.
Eu quando vejo um cardápio, a primeira coisa que vejo é os preços baratos e os preços caros. Eu digo, menino, como é caro isso? E, cara, como é bom de preço isso? E aí, se tu está em um restaurante e tu vê que era aquilo que tu queria comer, o preço está compatível com o que tu estava pensando, ou te deixa mais curioso, tu acaba experimentando. Aí descobre que aquilo é ótimo. Ótimo, excelente, gostoso. E aí tu diz assim, porra, o cara está fazendo o negócio certo. Ele não está crescendo o olho, está fazendo a coisa compatível com a média de preço de cardápio, porque não adianta você ter um prato de R$ 110 e um prato de 15. Então você tem que diminuir de uma parte, aumentar um pouco da outra para ter um certo equilíbrio. Mas tem que se trabalhar dessa forma. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Né? Eu sempre costumo falar uma coisa para os meus alunos, para os meus amigos que me perguntam, para os meus clientes que me perguntam, por que a diferença de preço de um delivery, preço tão baixo perto do preço de um restaurante? É muito simples. O custo é muito mais baixo. Você tem que repassar essa economia de custo para o seu cliente. Quando você vê que tem um concorrente que está vendendo a preço muito, muito baixo, é porque realmente ele conseguiu otimizar o custo à perfeição. Agora, é muito importante uma coisa, não adianta você fazer a coisa acontecer, conseguir otimizar os custos e tudo, e não repassar isso para o seu cliente. Lembre-se, hoje em dia, é muito mais negócio você vender muito mais no giro do que vender pouco e ficar ocioso. Se você vende muito mais no giro, você compra muito mais dos fornecedores. Você tem a possibilidade de fazer o que a gente estava falando antes, barganha. Conseguir convencer o cara a baixar um pouco o preço porque você compra sempre dele. Claro, você compra muito, o cara se interessa. E principalmente, você ganha mais. Ah, mas eu ganho só 3. Sim, só que você ganha 3 vendendo 300. No outro preço que você tinha anteriormente, podia estar ganhando 6, mas você vendia 20 pratos. Então, o que adianta? Vender 20 pratos contra 300. Faturar 120 em vez de faturar 900. Essa é a grande diferença. Então, às vezes, tem que pensar, repensar, ver e rever. Você tem alguma dúvida? Inclusive, fale comigo. Não tenha dúvidas com isso, não tenha medo de conversar. Se você tem medo de precificar, veja a minha live anterior para ver como é que é realmente o melhor jeito de fazer uma precificação do cardápio. Isso é importantíssimo, importantíssimo. E lembre-se, sempre, 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 economize o máximo, aproveitamento máximo, aproveite tudo, 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 tudo. Se você vai fazer algum produto que tem verduras, use o retalho das verduras para fazer o caldo. Porque o caldo é feito com as verduras. Então, use aquele retalho. Não precisa comprar mais vegetais para fazer o caldo, se você já tem os vegetais em casa. Se você vai usar uma parte para você manipular e a outra parte use para fazer o seu caldo. Você vende aves, então faça o seguinte, compre a ave inteira, seccione ela, separe por partes, use a carcaça para fazer o caldo de ave, de galinha no caso. Com aquela carcaça você vai conseguir fazer o seu trabalho perfeitamente. Você vai fazer o seu caldo incrível, para fazer os seus risotos, para fazer várias coisas que você quer. E que você sabe que pode fazer tranquilamente, não gastando dinheiro para preparar o caldo. E eu falei outro dia, o negócio do tomate. Se você tem uma produção muito grande de tomate e você prepara um molho, você vai separar a pele. Aquela pele, se você bate ela no multiprocessador, e depois processa ela no calor, deixa esquentar, deixa cozinhar por mais ou menos 40 minutos, aquela pele se transforma em concentrado de tomate. As grandes indústrias que produzem molho de tomate fazem isso. Fazem o molho de tomate e fazem o extrato de tomate com a casca. Então, pense, você tem uma produção grande de molho de tomate, utilize aquilo. Por quê? Porque aquela pele de tomate, se você processa ela corretamente, depois serve para dar aquele toque de cor e de leve sabor em algum prato, onde não precisa botar uma quantidade muito grande, e onde você não precisa sair para comprar um extrato de tomate. Assim funcionam as coisas. Para tudo tem otimização. Para tudo a gente tem que saber como otimizar as coisas e como economizar. Se você vai comprar
filé, e você tem no cardápio a bolonhese, comece a fazer o seguinte: aquele filé vem com cordão, ou vem com pedaços que você não vai utilizar, vem com a cabeça você não utiliza, o cordão você não utiliza. Comece a limpar, comece a separar, aquilo tudo se transforma num molho alla bolonhese fantástico. Aí você junta com uma linguiça que você tem uma parte que você vai usar um prato que leva linguiça, mas leva só metade. Pronto, a outra metade você separa e vai para o molho à bolonhese. E assim por diante. Se você consegue fazer isso, claro, se você tem uma produção grande de molho à bolonhese, você vai ter que comprar carne. Mas, de pouco em pouco, todos os retalhos se transformam numa quantidade extra de molho que você vai produzir. Aquilo, quando você for revender, gerou um dinheiro enorme. E você não gastou nada para fazer o molho. Por quê? Porque você já tinha o extrato pronto. Você já tinha os retalhos de carnes prontos. Você colocou o quê? Colocou a cebola, o alho, a cenoura, preparou o seu refogado e pronto. É assim que se trabalha. E a qualidade não baixa em nada. Porque os vegetais que você comprou eram de ótima qualidade. A carne que você comprou é de ótima qualidade. O tomate, você preparou ele. Então, é de perfeita qualidade. Então, você está mantendo o seu padrão altíssimo, qualidade ótima, confiança total, porque é você que está fazendo isso, ninguém está fazendo por você, você não está comprando industrializado nem nada, e você está fazendo a vontade do seu cliente perfeitamente. Aquele prato, custo desse tamanho. Lucro desse tamanho. Possibilidade para se trabalhar com um preço mais compatível com o preço do mercado e poder fazer a coisa acontecer. Isso é o grande segredo hoje para poder competir com a sua concorrência. A concorrência é desleal, então você seja inteligente, use a técnica, use o seu conhecimento para derrubar a deslealidade dele. Muitas vezes eu sou concorrente desleal porque ele usa um produto inferior ao seu. Então, você seja esperto. Mantenha a sua qualidade, mantenha o seu nível de produto bom, mas saiba trabalhar da forma mais inteligente. Lembre-se, a ficha técnica é a Bíblia do cozinheiro. É imprescindível para quem entra numa cozinha trabalhar com a ficha técnica correta. Seguir à risca isso. É importantíssimo. Hoje em dia tem que ter inteligência. Tem que captar o que o seu cliente quer. Não adianta você morar em uma região onde o seu cliente não tem um poder aquisitivo alto e você querer vender risoto de funghi porcini. É muito provável que o cara não compra. E muito provavelmente ele vai achar que você é um cozinheiro com um cardápio caro. Aí se você fica com a fama de careiro, você se ferra. Então é muito melhor você oferecer uma ótima lasanha, que com certeza agrada e muito mesmo. E, ao mesmo tempo, de novo, custo baixíssimo. Aí você consegue vender a um preço ótimo para o bolso do seu cliente e, ao mesmo tempo, você tem uma lucratividade ótima, porque é impossível não lucrar com isso. Hoje em dia você trabalha com vegetais, você pode fazer uma lasanha de berinjela, é uma lasanha de vegetais, onde vai queijo, vai bechamel, vai berinjela e pronto. É um prato que você vende a 18, 19 reais uma porção. A porção generosa de verdade. Pensa. Agora, se você faz as contas, tomate, berinjela, queijo e aquela massa para fazer lasanha, pelo amor de Deus, você às vezes não precisa nem usar lasanha, porque você pode fazer uma parmigiana, que é a parmigiana como se come na Itália, que são camada de berinjela, mozzarella, queijo e tomate. Aquilo é uma coisa fantástica, maravilhosa, alucinante de boa e com um preço incrível. Ontem, uma pessoa estava me perguntando como se faz a caponata. Eu expliquei para ela que a história da caponata é muito interessante. A caponata, na verdade, ela é um conjunto de retalhos de tudo que dentro das cozinhas, ou nas cozinhas das antigas residências, ou nas cozinhas de grande porte de restaurante, se utilizava. Se pegava todos os retalhos de tudo que tinha. Pegava da berinjela, do pimentão, aí depois colocava uva passa, que faz aquilo. Bom, moral da história. Colocava tudo aquilo junto e se transformava. Depois eles davam uma cozida, temperavam, se transformava num tempero maravilhoso que eles utilizavam para se alimentar. Outro exemplo, clássico e lampante, de como se ganha dinheiro economizando, é com uma paella.
Nós estamos falando de comida mediterrânea, é um prato típico espanhol. Mas, se você quer otimizar os custos, se você para pensar o que é uma paella? Uma paella é um conjunto de restos de comida que os funcionários dos restaurantes juntavam para depois fazer a refeição deles. Hoje em dia é um prato sofisticadíssimo, mas não deixa de ser sempre um conjunto de ingredientes. Então, você sempre tem que pensar como agir da forma correta para você conseguir manter um preço incrível, agradar o seu cliente, cativar ele a comprar cada vez mais. Você tentar otimizar ao máximo todos os produtos. Desperdício zero. Ficha técnica colada na sua frente sempre. Postura na cozinha. Saber as técnicas de corte, de cocção perfeitamente. Os tempos de cocção de cada elemento, de cada ingrediente. Não tem como errar. É impossível, automaticamente, absolutamente impossível você errar. Eu quando eu digo de novo, o maior erro é crescer o olho. Não cresça o olho. Trabalhe mais e venda mais e ganhe mais. Se você crescer o olho, você trabalha menos, vende menos e ganha nada. E quando você vende pouco, se fatura nada. Porque aquele pouco que entra já vai se pulverizar em todos os custos que você tem. Aí você já quer abandonar o emprego, joga tudo fora, não quer mais nada. Outra coisa muito importante, comece pequeno, cresça aos poucos. Eu vou falar para vocês uma coisa. Inúmeros alunos meus já alcançaram o objetivo que tinham se prefixado de ganhar no mínimo R$1.500 por semana. É sério, eles estão ganhando no mínimo R$1.500 por semana. Sabe por quê? Porque eles conseguiram driblar a concorrência. No início, eles estavam preocupados, não sabiam como fazer para vender. Porque tem um concorrente que vende mais barato, porque tem um que vende mais não sei o quê, porque tem um que tem uma qualidade incrível, porque... Aí eles começaram a ficar espertos, começaram a ficar inteligentes. Começaram primeiro a trocar ideias, começaram a conversar comigo, com os colegas deles, começaram a entender melhor como funciona a dinâmica da coisa, porque não adianta, abrindo uma parêntese, não adianta você faturar R$6.000 por mês e sobrar R$500. Aí realmente, então, faça o quê? Fatura um pouquinho mais, aumente um pouco o preço, para não trabalhar para vender. Mas adote todas essas técnicas que eu expliquei para vocês. São táticas de trabalho de atuação de mercado. São técnicas de trabalho na hora de elaborar uma receita. Use ao máximo a sua divulgação para aumentar o seu leque de cliente. Faça isso acontecer. Entenda. A persistência, muitas vezes, é valiosa. Se a gente quer ganhar dinheiro, tem que saber fazer a coisa acontecer. Não é fácil. Nada é fácil. Não vai ser fácil nunca, porque as dificuldades são as que mais encontramos no meio do caminho da vida. Quando você quer faturar dinheiro, você pensa assim, você fica afobado na coisa. Aí a sua afobação faz o quê? Faz você se perder um pouco. Não, você tenha, como eu disse para vocês antes, seja realista. Eu concordo com vocês numa coisa. Não adianta você vender abaixo do custo, porque você não precisa ganhar dinheiro, ganhar clientela pagando ela. Isso é uma faca de dois gumes, porque depois um dia vai ter que aumentar o preço de volta. Pegue um supermercado. O supermercado ele bota quarta-feira do hortifruti. Aí você vai no supermercado e vai comprar hortifruti. Pronto. Outro dia eu vi uma piadinha de uma mulher e de um homem, os dois escolhendo as verduras, dizendo assim, amor, qual é a verdura que nós vamos escolher para falecer na gaveta da nossa geladeira? Por que isso? Porque nessas promoções a pessoa entra no supermercado e se atola de coisa que não precisa. O supermercado ele faz o que ele vende ao custo, às vezes até abaixo do custo. Mas ele aposta no fato que o cliente entra e pensa assim, porra, já que já estou no supermercado, já vou fazer as compras de casa. E o cara não se dá conta que o detergente que custa normalmente R$1,30, hoje está R$1,59. Que o sabão em pó, que normalmente custa X,Y. Que o arroz, que custa R$4, está R$5,30. Que não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa compra todo santo dia e nem vê mais o preço. Como ele está no supermercado, se aproveita daquilo. Então, essa técnica de vender baixo, abaixo o preço de custo, fazendo uma divulgação foda em cima daquilo, para acaparrar o cliente, é correto. Agora, você ter um cardápio onde todos os pratos não estão lhe dando lucro,
É complicado, porque depois você vai ter que fazer aquele trabalho de, pouco a pouco, aumentar R$ 3 um dia, aí depois, daqui a pouco aumenta 10% outro dia, 7% outro dia. Mas é um trabalho que demora muito tempo para você fazer. Então, equacione os valores melhor no início. Para você, quando trabalhar, saber que você vai conseguir direcionar totalmente as suas energias na elaboração, na produção e na venda. Porque você já alcançou o estado otimal. Você sabe economizar perfeitamente, sabe produzir perfeitamente, sabe armazenar perfeitamente, sabe elaborar perfeitamente, sabe entregar perfeitamente. Porque muitas vezes tem custo de entrega, cara. Eu conheço gente que pega e sai entregando. Pega, botou o filho para entregar, botou a mulher para entregar, não sei o quê. Economizaram ao máximo e faturaram muito mais. Estamos juntos, conte sempre comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.